Olá, amigos da TV Nova Luz. Bem-vindos a mais um estudo Desvendando a Mediunidade. Hoje nós abordamos esse tema tão necessário, tão importante para a nossa vida como espíritos que somos e também para as atividades das casas espíritas, onde lidamos no dia a dia, tanto com espíritos encarnados quanto com desencarnados. Nos dois últimos estudos, nós trabalhamos a questão do perispírito e nós vimos a composição, a estrutura do perispírito, tanto conforme Kardec nos apresenta, quanto com as adições do espírito André Luiz sobre essa estrutura desse componente da nossa tríade espírito, perispírito, corpo físico, que é tão importante também para os fenômenos mediúnicos. E no estudo de hoje, nós continuamos com o nosso tema, que é o perispírito. E hoje, mais particularmente, nós vamos tratar da questão da aura. Nós vimos no nosso estudo passado, logo no primeiro slide, em que nós introduzimos o conceito de corpo mental, que foi trazido pelo espírito André Luiz. E André Luiz, então, ele traz uma outra componente do perispírito, em que ele chama de aura ou halo energético. Então, quando nós vamos para a terminologia de Kardec, tudo entre espírito e corpo físico é denominado de perispírito. André Luiz pegou essa região do perispírito e ele ampliou um pouco mais em detalhes, trazendo o corpo mental e também a aura. E hoje nós vamos trabalhar essa questão da aura, o conceito de aura. E nós vamos começar pelo que André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, logo no capítulo 17. Esse capítulo é intitulado Mediunidade e Corpo Espiritual. No subitem, Mediunidade Inicial. E André Luiz diz, é por essa couraça vibratória, espécie de carapaça fluídica, em que cada consciência constrói o seu ninho ideal, que começaram todos os serviços de mediunidade na Terra, considerando-se mediunidade como atributo do homem encarnado para corresponder-se com os homens liberados do corpo físico. Então, André Luiz, ele traz um conceito bastante interessante para nós, onde ele diz que a aura, esse halo energético, é onde se iniciaram os serviços de mediunidade. Então a gente começa a perceber que essa componente do perispírito é de extrema importância nos fenômenos mediúnicos, porque segundo André Luiz, todos esses fenômenos se dão através da aura. E nós vamos aprofundar um pouco mais esse conceito, trabalhar mais essa questão desse halo energético, para a gente tentar formar uma ideia, um conceito, para depois podermos aplicar nos fenômenos mediúnicos. E para isso, para a gente tentar entender um pouco esse halo energético, nós vamos trabalhar um conceito da física, que é o conceito de campo. Nós utilizamos, assim como André Luiz utilizou, Joana de Ângeles, que é outro espírito importante no movimento espírita, eles se utilizam de informações disponibilizadas pela ciência acadêmica para podermos formar uma ideia mais precisa, mais exata dos conceitos espíritas. E hoje nós vamos abordar, da mesma forma que André Luiz e Joana de Ângeles, apresentando o conceito de campo, na conotação da física, na ciência acadêmica, para depois extrapolarmos para o halo energético. Então, segundo essa conceituação sobre campo, nós temos o seguinte: em física, um campo é a atribuição de uma quantidade a todo ponto do espaço. E exemplo de campo são campo gravitacional, que atribui um potencial gravitacional a cada ponto do espaço, e também as isotermas, mostradas diariamente nos boletins meteorológicos. São uma imagem de um campo de temperatura ou térmico
na superfície terrestre. Então, quando nós vamos analisar esse conceito de campo, nós temos que é a região de influência de determinada coisa. Então, no campo, na questão do campo gravitacional na Terra, nós temos o planeta como um todo. E o planeta possui um campo gravitacional em seu entorno. Em cada uma das posições, na superfície do planeta e também variando com a altura, existe um valor para esse campo gravitacional. O mais comum que nós temos são essas isotermas, como nós falamos ainda agora, em que todo boletim meteorológico apresenta um mapa, em cada posição desse mapa eles dizem a temperatura. Então é um campo de temperatura que está associado ao nosso planeta. Assim, esse campo, nós podemos então assumir que determinada coisa, no caso o planeta, exerce uma influência no espaço ao seu entorno, seja gravitacional ou seja, no caso, as isotermas. Agora também é muito comum, especialmente na infância, quando a gente brinca com os ímãs. Quando a gente vai olhar para um ímã, nós percebemos que existe um campo magnético em torno desse ímã. Então todos, em geral, já brincaram com ímã, com limalhas de ferro, com pregos. Então observou-se que existe uma ação à distância entre o ímã propriamente dito e a limalha de ferro, ou o prego, ou qualquer objeto metálico que se fez uso. Então nesse nosso slide, nós estamos apresentando um ímã em que possui dois polos, o norte em vermelho e o sul em azul, e aquelas linhas tracejadas com as setas apresenta a variação do campo em torno desse ímã. Então, numa brincadeira que se coloca papel, limalhas de ferro sobre o papel e o ímã por debaixo, e essas limalhas de ferro tomam a conformação das linhas do campo magnético, se observa exatamente aquele desenho, que são uma demonstração da ação do ímã sobre as limalhas de ferro em uma determinada distância. Então, o campo é uma região, resumindo, em torno de algo em que sofre a influência desse algo, e esse algo exerce uma influência no meio através desse campo. E existe algo também que é denominado teoria dos campos. Em teoria dos campos, refere-se usualmente à construção da dinâmica de um campo. Então, nós verificamos que um campo não é estático, ele pode variar. Qualquer alteração, qualquer variação na fonte ou naquele algo que está construindo aquele campo, poderá, obviamente, causar alterações no campo em si. Então, a dinâmica de um campo, isto é, a especificação de como um campo muda com o tempo. E esse campo vai ser alterado com o tempo de acordo com as alterações daquele algo que criou o campo propriamente dito. E nós trouxemos dois exemplos relacionados com a carga elétrica, e os campos elétricos, que é para a gente observar ou demonstrar como uma partícula, no caso, pode interferir na outra partícula. E quando ocorre essa interação entre partículas, obviamente vai haver também uma modificação no padrão do campo. E nós estamos trabalhando esse conceito de campo porque depois nós vamos associar campo com aura ou halo energético, conforme André Luiz apresentou. Então, quando nós vemos um campo elétrico em que duas cargas são igualmente carregadas, essas cargas se repelem. E a gente observa uma deformação no campo em torno da carga. Então, uma dessas cargas sozinhas, elas iam ter
um campo esférico ao seu redor. Com a proximidade de uma outra carga de igual valor, a gente observa uma deformação desse campo. Então, uma carga influencia na outra. Influenciando na outra carga, obviamente vai haver uma alteração do campo que essa carga está gerando. O outro exemplo são cargas cargas opostas, de sinais opostos. Então, cargas opostas, elas tendem a se atrair, mas com menos vai se atrair. Como existe essa influência entre essas duas cargas, obviamente nós vamos observar também uma alteração no formato desse campo, que no caso é o campo elétrico. Então, o que a gente observa na figura em questão são duas cargas opostas, em que os campos elétricos sofrem a influência de uma carga influenciando na outra. Então, no exemplo anterior, havia uma deformação tendendo a distanciar um campo do outro. Nesse exemplo, nós já observamos a interação de um campo com o outro, porque essas duas cargas sendo opostas, elas tendem a se atrair. Então, aqui nós podemos ver que os campos, eles existem. Então, nós vivemos num mundo com campos, seja campo gravitacional da Terra, seja o campo térmico associado com a Terra, sejam os campos elétricos, porque nossas residências e nossas casas existem vários aparelhos eletrônicos, a eletricidade em si. Então, nós temos campos elétricos também fazendo parte da nossa vida cotidiana. E agora nós vamos tentar apresentar um outro campo que está relacionado com nossa organização física e também espiritual, que seria, no caso, a aura ou o halo energético na terminologia de André Luiz. Então, nós vamos analisar aura com a conceituação de campo, sendo que algo gera um campo ao seu redor e esse campo, no caso, vai ser a aura. Então, nós voltando ao livro Evolução em Dois Mundos, em que nós vamos trabalhar muito esse livro, porque é André Luiz que trabalha esse conceito, nós vemos, ainda no capítulo 17, André Luiz falando sobre a aura humana, em que ele diz o seguinte: considerando-se toda célula uma ação por unidade viva, qual motor microscópico, em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força em torno dos corpos que as exterioriza. Então, André Luiz, ele começa apresentando a célula como uma unidade viva. E essa unidade viva, ela trabalha, ela exerce função. Ela se alimenta, ela excreta, ela cumpre o seu papel na organização em que ela se encontra, ela se multiplica. Então, nós vemos que uma célula, ao longo da sua vida, ela gera e consome energia. Então, existe um movimento naquela estrutura que, como nós já apresentamos no estudo anterior, é relativamente complexo. E se nós lembrarmos, André Luiz também falou que eles estavam naquele momento, naquela época em que ele escreveu o livro, não sei se ainda continua, mas estudando a estrutura mental das células. Então, nós começamos a formar uma ideia de que um organismo vivo, como existe fluxo de energia, existe manutenção da vida através desse fluxo de energia, vai estar associado a um campo, que no caso nós vamos trabalhar com um conceito de aura. Esse campo também vai sofrer ação daquela estrutura,
do que a estrutura faz, dos processos envolvidos. Então, quando a gente vai pensar numa célula com uma estrutura mental, nós também podemos associar esse campo à componente que é a componente decorrente dessa estrutura mental e desses processos mentais associados. Então, a gente começa trabalhando aura já na célula em si. E André Luiz, ele continua. Todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. Então começa a ficar claro para nós, nas palavras de André Luiz, que todos os seres apresentam esse halo energético no seu entorno. Desde uma célula, uma única célula, até as estruturas mais complexas, nos vegetais, animais e, por fim, no homem. Então, essa componente passa a ter uma função. E essa função é bastante importante, em que nós vamos utilizar tanto esse estudo de hoje quanto o próximo para trabalhar a questão da aura, que de tão simples ela é também relativamente complexa. E para isso nós precisamos dos textos e do livro de André Luiz, em que ele diz: no homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que, em se ajustando às emanações do campo celular, lhe modelam, em derredor da personalidade, o conhecido corpo vital ou dupletério de algumas escolas espiritualistas, duplicata mais ou menos radiante da criatura. Então, saindo dessa célula, nós, como seres encarnados e por isso possuindo um corpo que é constituído de células, nós começamos a imaginar que cada uma dessas células possui um campo, uma aura, um halo energético. E esse conjunto de células vai ter também um campo energético associado, somente para a manutenção da vida. Agora, André Luiz vem dizer o seguinte, que o homem, já detentor do pensamento contínuo, ele também vai influenciar nesse campo energético em decorrência dos seus processos mentais, em decorrência daquilo que ele pensa, em decorrência dos seus interesses. Então a gente começa a perceber que os nossos pensamentos exercem uma influência bastante grande nesse halo energético. Se a gente já fazer adiantando o processo, e lembrando que nós falamos que André Luiz disse que esse halo energético é o processo, é o meio pelo qual existe a comunicação mediúnica, então se eu interfiro através do meu pensamento nesse campo, e é através desse campo que o espírito vai se manifestar, nós começamos a perceber a importância de pensamentos sadios, a importância de conhecer e trabalhar o pensamento no médium ou todo aquele que trabalha com fenômeno mediúnico para viabilizar o acesso dos espíritos mais elevados, o acesso dos mentores das casas espíritas e também o acesso do nosso próprio mentor para que se transcorra o fenômeno mediúnico de uma forma bastante sadia e de uma forma bastante adequada. E André Luiz continua então no seu texto. Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética, de que o homem se entraja, circula o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens de que se constitui. Aí exibindo, em primeira mão, as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-los no rumo dos objetos e das metas que demanda.
Então isso passa a ser bastante importante, bastante interessante para nós, porque André Luiz demonstra como os espíritos conseguem enxergar o nosso padrão de pensamento, conseguem enxergar aquilo que ocupa a nossa mente. Então, esse pensamento em si, o primeiro lugar onde ele vai se manifestar é através ou na própria aura. Agora, em decorrência de perturbações nesse campo, é que as variações do pensamento, é que esse pensamento irradia. André Luiz compara esse pensamento, a irradiação desse pensamento, na forma de ondas eletromagnéticas, em que nós vamos abordar mais para o futuro. Mas primeiro, então, o homem, com a sua túnica eletromagnética, a sua túnica energética, ele é constituído tanto dos processos orgânicos quanto do pensamento do próprio espírito. E é ali que é como se o pensamento se fotografasse. E o outro espírito, então, vai poder perceber o que ocupa a nossa mente. Isso já foi trazido por Kardec, já na codificação, que os espíritos podem ver o outro através do perispírito. E no caso, mais especificamente, dessa componente do perispírito, que é a aura ou halo energético. E André Luiz continua. Aí temos, nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais, a aura humana, peculiar a cada indivíduo, interpenetrando ao mesmo tempo que parece emergir dele, à maneira de campo ovoide, não obstante a feição irregular em que se configura, valendo por espelho sensível, em que todos os estados da alma se estampam com sinais característicos, e em que todas as ideias se evidenciam, plasmando telas vivas, quando perduram em vigor e semelhança como no cinematógrafo comum. Então André Luiz vem falar para a gente que esse campo, ele interpenetra e como que emerge do próprio ser. Essa explicação, ela é muito parecida, ou está completamente em acordo, com o conceito do ímã. Porque quando nós vemos o ímã em si, que nós já mostramos anteriormente, aquelas linhas do campo magnético, na verdade, ela atravessa o ímã também, atravessa o ímã propriamente dito. Então, quando a gente vai analisar a nossa aura, nós vamos, como André Luiz fala, ele emana do corpo, mas também o interpenetra. Então, precisamos analisar, precisamos enxergar essa aura como um campo energético. E esse campo energético vai sofrer a ação do pensamento. É um campo onde a gente vai observar que, numa linguagem mais clara, é onde existe informação. Então, a informação flui na aura, flui nesse halo energético. Pensamento é informação, processos mentais é informação, comunicação mediúnica também é informação. E nós terminamos esse estudo, lembrando sempre que os vídeos desse estudo são disponibilizados tanto no site da TV Nova Luz quanto no YouTube. E lembrando que no nosso site pessoal, www.ccconte.com, se encontram todos os slides disponibilizados para que possa baixar, para que possa estudar. Então nós ficamos por aqui e nós encontramos no próximo estudo. Muita paz a todos.